Olá, bem-vindos ao Dor em Dose, o podcast de saúde da Rede Dor, seu canal ideal relacionado à sua saúde e da sua família. Acompanhe a nossa programação semanal, sempre às 18 horas no Spotify e no YouTube. No episódio de hoje, falaremos sobre pneumonias com a presença do Dr. João Pantoja, que é pneumologista e coordenador dos Centros de Estudos da Regional Rio de Janeiro da Rede Dor. Dr. Pantoja, primeiro, para tirar a dúvida da maioria das pessoas, o que é pneumonia? Flávio, antes de nada, queria agradecer aqui a oportunidade, a Rede Dor estar aqui presente e poder discutir esse tema de tanta relevância com vocês, né? Pneumonia, na verdade, é uma denominação de uma inflamação de origem infecciosa do trato respiratório, especificamente do parênquima pulmonar, ou seja, daquela área funcionante, os alvéolos do pulmão, né? É um diagnóstico bastante comum, na verdade, é o motivo mais comum de internação médica clínica que se tem no mundo, né? E é um problema que está crescendo no mundo inteiro, principalmente pela fragilidade das pessoas com doenças crônicas e ainda o tabagismo, que é uma epidemia que ainda crassa em todo o mundo. Existem tipos de pneumonia? E se existe, isso altera o tratamento especificamente? A gente denomina pneumonia essa inflamação infecciosa do pulmão. Ela pode ser caracterizada como pneumonia que vem da comunidade, ou seja, aquele indivíduo está vivendo o dia a dia na cidade, que de repente é acometido por um quadro clínico de febre, tosse com escarro colorido, amarelado, esverdeado, ou seja, purulento, um mal-estar geral, e que vai num pronto-socorro, faz uma imagem, isso é importante, a imagem que dá o diagnóstico de pneumonia. E aí, esse diagnóstico de trabalho, ou seja, um diagnóstico presuntivo é dado. Existe também aquela pneumonia no indivíduo que já está internado no hospital e que aí a epidemiologia, o tipo da epidemiologia é diferente, é chamada de uma pneumonia adquirida no hospital. E isso é caracterizado por aquele indivíduo que está internado por algum outro motivo, quer seja, foi fazer uma cirurgia de apêndice, foi fazer uma avaliação por uma dor abdominal qualquer, e que após 48 horas de internado ele desenvolve um quadro compatível com pneumonia. Existe ainda uma subdivisão dessa pneumonia hospitalar, que é a pneumonia relacionada à ventilação mecânica. Isso é aquele indivíduo que está num respirador, respirando com auxílio de aparelhos, por mais de 48 horas. E por que é importante a gente distinguir isso? Porque a epidemiologia é muito diversa. O tipo de germe que acomete o indivíduo na comunidade é diferente do germe que acomete o indivíduo hospitalizado ou ainda mais aquele que tem uma interface de um tubo atravessando a sua corda vocal. Que bom, doutor Pantoja, foi ótimo. Agora, uma pergunta. O que a gente pode fazer para o indivíduo da população geral que não está internado para que ele não tenha pneumonia? Olha, pneumonia é evitável? Eu acho que a pergunta é essa, né? Então, vamos lá. Eu acho que o indivíduo tem 4 coisas que ele pode fazer para reduzir a chance de ser acometido por pneumonia. Uma, se ele é fumante, é ele parar de fumar. Isso é vital. O fumo é um tóxico direto das vias aéreas que conduzem o ar até que os sacos que respiram, chamados alvéolos. Então, tudo aquilo que causa dano nos brônquios aumenta a chance de você ter uma pneumonia. A segunda é o indivíduo ser vacinado. Existem 2 vacinas muito importantes para as pessoas estarem cientes e estarem acompanhando para evitar infecções de via aéreas e pneumonia. A primeira é a vacina da gripe. A vacina da gripe é uma vacina que anualmente ela é atualizada, porque depende das cepas do vírus da influenza. Nós temos influenza tipo A e tipo B, e que existem organismos internacionais que são capazes de predizer com relativa certeza o tipo viral que vai chegar na sua região, no hemisfério norte ou no hemisfério sul. E daí desenhar vacinas que têm uma eficácia muito boa. Ela deve ser atualizada anualmente. A eficácia da vacina de gripe é em torno de 70%, que é bastante razoável. E também tem a vacina pneumocócica. A vacina pneumocócica, ela, no momento, só tem disponível aqui no território brasileiro a chamada PCV13, a vacina conjugada. Ela é uma vacina que abrange os 13 principais subtipos do pneumococo, que é o germe mais comumente relacionado com pneumonia, e ela é capaz de evitar pneumonias graves. Ela não é capaz de evitar infecções de pneumococo no seio da face, na otite da criança, mas ela é capaz de evitar pneumonias graves, que é aquela pneumonia que requer internação. Então, isso é muito adequado.
É importante dizer que isso já está no nosso calendário vacinal para as crianças, e que a vacina de gripe também ela poderia ser feita em crianças após 6 meses, tá? E a gente recomenda que seja feita a de gripe anualmente, a vacina de pneumonia conjugada uma vez só, sem repetição. Além disso, os indivíduos devem sempre lavar as mãos com contexto social para evitar carregar vírus de um elemento para outro e principalmente ter uma vida saudável, né? Procurando fazer atividade física, nutrição adequada. Isso também ajudaria na redução do risco de pneumonia. Mas também é importante dizer, Flávio, que mesmo a gente seguindo e fazendo tudo que tem direito, a gente ainda assim pode adquirir pneumonia, porque qualquer infecção no indivíduo depende de 3 fatores essencialmente. Primeiro, depende do hospedeiro, dos fatores de risco do hospedeiro. Então, se o hospedeiro tem alguma condição predisponente à pneumonia, digamos, se ele é um paciente que tem uma doença crônica, imunossuprimido, se ele é um indivíduo que tem dificuldade de proteção das vias aéreas, etc. Segundo, é o agente etiológico, ou seja, se a gente entra em contato, por acaso, mesmo vacinado, com algum agente etiológico de extrema virulência, aquele que é capaz de quando produzir muita doença, a gente chama isso de patogenicidade. E, finalmente, o inóculo, ou seja, a quantidade do agente etiológico na unidade de tempo. Se a gente é exposto a muito vírus ou muita bactéria de uma vez só na via aérea. Isso ficou patente durante o período da pandemia, que era uma virose essencialmente transmitida pela via aérea e que pessoas que tinham muita exposição pegaram essa doença e muitas, infelizmente, não resistiram no início, antes da vacinação, a esse vírus SARS-CoV-2, né? Que bom. Agora, só para ficar claro assim para mim e para a população em geral, a partir de que idade todo adulto ou criança deve ser vacinado com as 3 vacinas? Pneumonia as 2 e a vacina para gripe, a influenza. Olha só, a vacina de pneumonia, a vacina chamada PPV-23, que era aquela vacina polissacarídea, ela não é mais encontrada no território nacional. Eu acho que nos Estados Unidos ela está sendo removida também. O motivo disso é que a eficácia da vacina conjugada, a PCV13, e das novas conjugadas, estão chegando 15, 19, se eu não me engano, são muito maiores. A PPV-23, ela requeria que você revacinasse a cada 5, 10 anos, enquanto a conjugada você faz uma vez e ela se mantém imunogênica por um período indeterminado. Então, normalmente a gente tem a recomendação de fazer a vacina após os 65 anos ou se a pessoa tiver alguma condição imunológica que esteja determinante. Por exemplo, uma pessoa que retirou um baço, que é um órgão imunologicamente importante, ou que vai retirar o baço, uma pessoa que tem diabetes, uma condição crônica, ele deveria ser vacinado antes. Uma pessoa que tem uma doença neoplásica em tratamento deveria ser vacinado antes. Eu tenho como hábito, toda pessoa que tem uma pneumonia e que requer hospitalização, eu peço para vacinar logo, não importa a idade da pessoa. Mas, em geral, a gente fala que acima de 65 anos e naquelas outras condições que eu já citei, seria indicativo da vacina pneumocócica. Bom, a vacina de gripe, ela é uma vacina que, na verdade, deveria estar disponível para todos, né? Antigamente, a gente só fazia isso acima de 65 anos. Hoje em dia, mesmo crianças poderiam tomar essa vacina anual e é uma vacina que tem uma chance de reduzir a gripe de uma maneira importante. Antigamente, as pessoas tomavam vacina, depois pegavam um quadro febril e falavam assim, poxa, foi a vacina e causou doença. Mas a verdade é que aqui no Brasil, nós só temos a vacina injetada. Essa é uma vacina de vírus morto, portanto, ela é incapaz de causar doença. Ela pode sim causar uma reação febril vacinal, como qualquer vacina pode causar. Mas ela tem uma eficácia na ordem de 70%, o que é bastante razoável, e ela certamente pode reduzir a gravidade dos quadros de influenza, né? E com isso fazer com que aquele indivíduo que outrora ficaria ou internado ou muito susceptível a uma pneumonia bacteriana a seguir, porque um dos fatores de risco de pneumonia bacteriana é ter um antecedente a uma infecção viral do trato respiratório. Dizem que até 30 a 40% dos indivíduos que pegam pneumonia comunitária tiveram uma infecção viral precedendo isso, ou seja, tornando o trato respiratório mais susceptível, né? Uhum. Então, essas seriam as vacinas mais indicadas para a proteção do trato respiratório. Existem vacinas ainda do trato respiratório que a gente pode falar para crianças pequenas, que é a vacina do hemófilos B capsulado, mas a gente não costuma fazer. E, finalmente, a vacina do Covid, né, que a gente não pode esquecer que a gente tem que manter todo mundo vacinado, que o Covid, claramente, ele pode não ter o mesmo nível de gravidade de outrora, mas hoje em dia é uma infecção respiratória como qualquer outra e pode debilitar o sujeito para facilitar uma pneumonia bacteriana subsequente.
Perfeito, doutor Pantoli. Agora, aproveitando falando de tratamento, você fez o diagnóstico num paciente com pneumonia. Você sempre interna o paciente, se não, quando que interna e aonde interna esse paciente? Olha, essa pergunta é muito importante, Flávio. Na verdade, a enorme maioria dos pacientes pode ser tratado como paciente externo ambulatorial. Então, você suspeita de uma pneumonia, você faz uma imagem, se tiver oportunidade, nem todo mundo precisa de tomografia. Eu acho que uma radiografia de tórax, a velha e simples radiografia de tórax, ela é muito capaz de determinar e estabelecer o diagnóstico de pneumonia e você inicia um tratamento. A grande maioria vai ter baixo risco dos pacientes. E, na verdade, porque a gente está fazendo muita imagem, a gente está diagnosticando muitas coisas que a gente hoje em dia está denominando de pneumonia, que é um quadro respiratório infeccioso, inflamatório infeccioso, com um infiltrado novo numa imagem torácica. Entretanto, essas pessoas estão passando muito bem, obrigado. Antigamente a gente chamava as pessoas de bronquíticas e dava um antibiótico simplesmente por um quadro febril com um escarro purulento, não é verdade? Mas por isso que as pessoas ficam com medo do diagnóstico de pneumonia, que só internava a pneumonia realmente quem tinha um quadro muito violento, né? Então, esse diagnóstico é dado, você trata. O período de tempo de tratamento no indivíduo ambulatorial geralmente é em torno de 7 dias. Você tem que ter certeza de que a pessoa ficou pelo menos 5 dias, no mínimo, em tratamento e pelo menos um período de 48 horas afebril. Esse é mais ou menos no paciente externo. Mas tem um subgrupo de pacientes e aí a gente vai determinar o risco desses pacientes para eles terem complicações. Por exemplo, se o paciente tem acima de 65 anos, ele tem um risco maior. Se o paciente tem algumas comorbidades, por exemplo, é um paciente diabético, um paciente cardiopata, é um paciente que tem imunodeficiência, é um paciente que tem uso de medicações imunossupressoras, por exemplo, corticoide em alta dose e tudo. Esse paciente tem que ser visto com mais cuidado porque ele tem um risco de maior complicação. Esse paciente, a gente deve manter ele mais próximo de um ambiente de observação e internação. E principalmente aquele paciente também que não tem as condições sociais adequadas para fazer um tratamento domiciliar de pneumonia. Por exemplo, é um paciente que não tem uma família próxima, é um paciente que tem algum grau de confusão mental que pode não tomar o antibiótico de forma correta, esse paciente deveria considerar internar. Agora, claramente, aquele paciente que está grave, aquele paciente que tem uma insuficiência respiratória, aquele paciente que tem um problema maior circulatório, a pressão está ficando baixa, esse paciente certamente precisa internar, porque o risco de morte dele é elevado. Aonde internar? Essa é uma pergunta também bastante relevante. Ou seja, um paciente que tem um problema respiratório, um paciente que tem um problema circulatório, ou um paciente que você está na dúvida como é que ele vai evoluir no início do tratamento, é melhor você botar no chamado leito monitorado. Ou uma unidade intermediária, uma unidade de terapia intensiva, para que você faça vigilância ou tratamento adequado. O tratamento, obviamente, do paciente internado é antibiótico na veia. Aquele paciente onde você viu que tem razões para você internar, mas não para você botar no leito monitorado, você pode muito bem botar ele no quarto e observar. Se houver uma deterioração nas primeiras 24, 48 horas de tratamento, aí você pode alocar ele num leito monitorado para ter maior segurança no gerenciamento desse paciente. Perfeito, doutor Pantoli. Agora, existe alguma mensagem que você gostaria de passar para a população em geral em relação à pneumonia, que não tenha falado ainda? Olha, eu acho que pneumonia é um diagnóstico importante. Eu acho que pneumonia, pura e simplesmente, é um diagnóstico que é evolutivo, um diagnóstico que a gente chama de trabalho. Você, raramente se tanto, você estabelece no primeiro dia, isso é simplesmente uma pneumonia e um forte abraço e dá o tratamento e vai embora. Você precisa acompanhar esse paciente. Você acompanha esse paciente ambulatorialmente ou acompanha esse paciente de forma internada, você vê os exames laboratoriais que se mostraram uma alteração, se eles voltaram a normalizar e principalmente você avalia a imagem desse paciente. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa de uma tomografia computadorizada. Claramente um paciente tabagista, né, de longa data, que tem uma pneumonia, ele mereceria uma tomografia para ter certeza que não tem alguma complicação do uso crônico de cigarro. Obviamente o que a gente tem muito temor é neoplasia, tumor no pulmão, para poder fazer um inventário do tórax e ter certeza que não tem nada disso complicando. Agora, esses pacientes todos, mesmo aquele paciente mais saudável, a gente quer ter certeza que o pulmão voltou a ficar um pulmão normal no acompanhamento de imagem, ou seja, 6 a 8 semanas após a conclusão do tratamento que você fizesse uma nova imagem. Em geral, uma radiografia num paciente mais jovem e sem comorbidade basta, mas uma tomografia seria desejável num paciente mais idoso ou que tenha mais comorbidade. Doutor Pantoja, das causas de pneumonia,
qual é a mais frequente? Qual é a mais presente no nosso meio e no mundo? Olha, Flávio, essa pergunta é muito importante, sabe? Existem vários estudos na literatura médica que tentaram responder essa pergunta, inclusive recentemente com testes moleculares, com exames de sangue super elaborados, estudando o catarro do indivíduo de maneira muito profunda, tudo. A grande verdade é que as causas de pneumonia são diversas, né? Existem centenas de vírus, cada vírus com tropismo respiratório é capaz de causar pneumonia, ou seja, pneumonia viral, né? E muitos poucos vírus desses, a gente tem efetivamente um tratamento, né? A gente tem tratamento contra o vírus da influenza, a gente agora tem tratamento para o vírus do Covid, o SARS-CoV-2, né? Mas a gente não tem tratamento ainda definido para Coxsackie, para outros vírus que ainda estão acometendo a humanidade, ou seja, uma terapia de suporte. Bactérias também, são centenas de bactérias que podem causar pneumonia. A mais comum ainda é a pneumococo. A importância disso é que nós temos vacina contra os subtipos de pneumococo que mais causam pneumonia. Então, isso é um alerta para a população para poder tomar a sua vacina, para poder evitar isso. Dizem que a pneumonia pneumocócica, que é a mais comum bacteriana detectada, ela, em 30% a 40% dos casos, ela segue uma infecção viral, tá? Então, um indivíduo com uma infecção viral respiratória que apresenta primeiro um quadro respiratório que parece febre, uma tosse que inicialmente é seca, uma dorzinha no peito, depois dá uma melhorada, depois volta a piorar o quadro respiratório, agora com secreção purulenta, e esse caso, sim, agora seria uma complicação bacteriana de uma infecção viral precedendo. Mas existem outras causas ainda que a literatura denomina bem que se apresentam numa emergência como se fosse pneumonia. Por exemplo, tuberculose. Tuberculose é uma bactéria chamada Mycobacteria tuberculose, e ainda é uma situação muito lamentável nos países subdesenvolvidos. Infelizmente, o Brasil ainda tem uma prevalência de tuberculose muito grande, principalmente nas comunidades onde você tem uma concentração humana muito grande, que a transmissibilidade da tuberculose é alta. E como é que a gente deve suspeitar de tuberculose? É aquele indivíduo que aparece com um quadro inflamatório infeccioso respiratório, com uma radiografia mostrando um infiltrado pulmonar, mas que às vezes esse infiltrado tem uma localização mais típica de tuberculose, geralmente nos lobos superiores dos pulmões, que tem acompanhado talvez de uma necrose do pulmão, de uma cavitação, de um buraco no pulmão. É um indivíduo que parece um pouco emaciado, que perdeu peso, que tem uma doença um pouco cronificada, não é uma febre que surgiu na véspera, é um quadro arrastado de febre vespertina que já tem umas 2 semanas ou um pouco mais de duração e que o indivíduo está perdendo peso. A gente deve desconfiar. E existe também um outro tipo de pneumonia que eu queria falar, que eu acho que aqui no Rio de Janeiro, particularmente, a gente que trabalha na área de pneumologia tem visto, que é uma infecção fúngica denominada histoplasmose. A histoplasmose, ela é um fungo que a gente encontra literalmente em tudo quanto é lugar, né? Ele pode ser transmitido nas fezes do morcego, do pombo. É um fungo que a gente pode encontrar também em sítios de construção, onde você tem demolição de prédios, tudo, e que vaporiza essas unidades infectantes da histoplasmose, e o indivíduo não sabe disso, está respirando normalmente, do lado de onde o morcego fez o seu cocô, do lado onde teve uma demolição, e nisso, inalando, esse fungo ele vai no pulmão, ele começa a crescer, ele pode passar por um gânglio linfático, ele pode passar para o corpo inteiro e produzir um quadro de febre, uma dor no peito, uma tosse seca, e o sujeito vai na emergência e vê isso numa radiografia. Às vezes, na tomografia, a gente tem uma ideia muito aproximada, porque mostra uma imagem nodular com o chamado infiltrado em vidro fosco ao redor, às vezes com um gânglio aumentado na raiz do pulmão, no chamado hilo pulmonar ou no mediastino, na região entre os dois pulmões. E aí os exames de sangue não mostram muita característica de uma infecção respiratória bacteriana. O exame inicial não dá diagnóstico, mas o acompanhamento, às vezes, a sorologia demonstra. Quando tiver dúvida, é sempre bom procurar um profissional que tenha proficiência no assunto para evitar tratamentos desnecessários. Mas eu acho que a histoplasmose é uma dica interessante para botar no diagnóstico diferencial de um quadro respiratório infeccioso de origem determinada.
doutor Pantoja, o paciente chegou no hospital com uma infecção respiratória. Existem vários exames, mas também existe um exame que é invasivo, um semi-invasivo, que pode fazer o diagnóstico, que é a broncoscopia. Quando que ela está indicada na pneumonia? Flávio, eu acho que essa pergunta também é uma pergunta importante. Claramente, a gente hoje em dia tem essa capacidade diagnóstica aumentada e a abordagem das vias aéreas inferiores com o exame de endoscopia respiratória, denominado broncoscopia, pode ajudar em muito o diagnóstico da causa, etiológico, né? Mas a broncoscopia é um exame que é invasivo. Ele passa através das cordas vocais, ele requer sedação, ele tem riscos, os riscos podem ser considerados pequenos, mas é um procedimento capaz de causar problemas também, iatrogenias. E, na verdade, ele seria indicado naqueles casos de uma pneumonia mais complexa, uma pneumonia de um paciente hospitalizado que não está respondendo de maneira adequada. Você internou um paciente, o paciente 3 dias com tratamento que você epidemiologicamente achou que era adequado para um paciente que veio da comunidade, algo assim. Esse paciente continua não respondendo, ou seja, índices inflamatórios elevados no exame de sangue, mostrando uma febre que não se reduz com esse tratamento. Você já fez as culturas de sangue, examinou o escarro dele, se existe escarro, e você não chegou a uma certeza diagnóstica, uma precisão diagnóstica. Talvez a abordagem das vias aéreas inferiores seja interessante, através da broncoscopia. Mas existem vários outros casos em que isso seja feito de maneira mais imediata. Um paciente imunossupresso, um paciente transplantado que usa uma série de medicações imunossupressoras, né, que a sua imunidade, então, não seria normal, ele pode estar susceptível não somente aos germes da comunidade, como também aos chamados germes oportunistas, que seriam de várias matizes, né, micobactéria, fungo, germes e, às vezes, vírus, que seriam muito importantes a gente ter uma especificidade para ver tratamentos alternativos. Nesse caso, a broncoscopia estaria indicada, né? Bom, muito obrigado pela presença de todos. Finalizamos por hoje o episódio de Dor em Dose, o podcast de saúde da Rede Dor. Acompanhe a nossa programação semanal, sempre às 18 horas, no Spotify e no YouTube. Obrigado.